Olá, está entrando no ar a 8ª semana de poesia. E para este último programa, reservamos Poeses. Este documentário, produzido especialmente pela equipe da TV Escola para esta programação, vai falar sobre poesias que parecem fazer parte da memória coletiva. Sabe aquelas frases que repetimos e que por vezes até esquecemos que vieram de um poema? Como Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Vou-me embora para Passárgada. Ou, no meio do caminho tinha uma pedra. Por que será que estes e outros versos fazem tanto sucesso, Ceissa? Quais são as características necessárias para agradar ao público, a ponto de sair das páginas dos livros e cair na boca do povo? São as rimas? A musicalidade? Ou os temas das poesias? Nossa equipe conversou com especialistas, professores e poetas para tentar desvendar esse mistério. Mas antes, dá uma olhada na nossa programação do dia. O especial Poeses mostra as poesias mais famosas do Brasil e a causa de tanta popularidade. E os vídeos das escolas com a produção literária das nossas maiores estrelas, os alunos. Fique agora com a primeira parte do documentário Poeses. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Basta, Senhor. E agora, José? Teu potente braço rogue através dos astros e do espaço, perdão para os gritos meus. Tinha uma pedra no meio do caminho. Na terra tem tinha uma palmeiras onde pedra. canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Ela cobre um espectro muito grande. Então, para a gente chegar na poesia literária, que é onde a gente quer chegar, você tem que pensar que poesia pode significar, você fala assim, por exemplo, a poética de um cineasta, a poética de um arquiteto, a poética... Então, num sentido bem amplo, poesia, poética, é simples criação, criatividade, é o toque de criatividade, né? Agora, você pode restringir isso e aí você pode definir a poesia como a arte verbal, a arte da palavra, né? Mas você ainda está sendo bastante genérico, porque isso aí pode envolver a poesia falada, a poesia cantada, da canção, né? E também a arte verbal, tradicionalmente, na verdade, ela tem dois territórios grandes, um que é o da prosa, para você produzir um efeito, que é a retórica, né? Isso vem lá do Aristóteles, né? Outro que é da própria poética, que aí o efeito que você vai produzir é muito mais emocional, né? Poesia, na sua definição mais crua e, portanto, muito insuficiente, mas ela é o gênero literário em verso. A poesia, o encantamento da poesia é turbulento, é mudar tudo pelo avesso, mostrar o avesso. A prosa não, a prosa é linear, a prosa, né? Porque a prosa, ela é horizontal. Eu diria mais, a prosa é deitada, a poesia é vertical. A poesia, ela, entende, está em pé, né? Ela vem de baixo, de cima para baixo na página. A prosa não, a prosa é linear, a linearidade da horizontalidade. Mas eu acho que a poesia, nesse sentido, é uma maneira muito específica de uma percepção do mundo. E essa percepção do mundo, né, ela se dá numa linguagem que tem certas especificidades, que são especificidades amplas. Também não é necessário que você tenha assim, rimas ou métrica, quer dizer, mas é uma linguagem, na verdade, né? Eu acho que, como a literatura, de modo geral, como as artes, elas criam o mundo. Eu acho que no próprio sentido da palavra poesia, né, da origem grega, né, do verbo poien, que é criar. Então a poesia se cria com a linguagem, né? A poesia é uma provocação do ser, né? Aquilo que eu falava antes. O poeta busca, entende, o lugar bom, o lugar feliz.
Mesmo quando ele canta as suas dores, né, as dores do amor, é para buscar o amor absoluto. Quer dizer, a gente hoje falar em amor absoluto é uma coisa, né, um tanto assim, né, mas é o que o poeta busca. Essa coisa da sensibilidade, né, e desse trabalho é que o Drummond também diz num trechinho, numa pequena crônica, né, chama Coisa Simples. Assim, o que incrédulo, quando vê a coisa simples, né, esquece que a coisa é simples por depuração, que precisou de todo um trabalho formal, etc., etc., né? E ele pergunta assim, e não havia mais nada? Eu disse, havia, mas o gato comeu e ninguém viu o gato. Né? Então, essa é uma piada, e tem essa coisa meio irônica, ou até ligada a uma piada, né, do modernismo, mas que indica isso. Todo mundo é poeta, olha só. Não tem, isso é que o poeta exercita mais essa potencialidade. Todos os homens são potencialmente poetas, só que o que acontece? Você tem que se dedicar e o poeta tem que se abstrair, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema ele é de 1928, que já você percebe, ele já começa, né? O modernismo começa em 22, mas ele vai lançar esse poema em 28, que na revista de Antropofagia, se não me engano, e ao mesmo tempo você tem aí todo quase que um escândalo nacional, né? Na medida em que as pessoas achavam que o poema era um poema, uma blague, né, que não tinha essa importância, né, que hoje ele tem. Foi um escândalo porque ele era diferente de tudo, né? Ele era diferente de um soneto, ele era pura repetição, ele parecia uma tautologia infantil, né? Então ele é escandaloso por isso, porque ele rompe com tudo aquilo que se espera de um poema. Até hoje, apesar de você ter praticamente 100 anos de modernismo ou mais, até hoje existe um modo convencional de esperar o que seja o poema. Então, até hoje, um poema como No Meio do Caminho pode provocar uma sensação muito grande de estranhamento, né? Embora hoje em dia você estude isso até na escola primária, no nível médio. Houve toda uma corrente, né, contra o poema, que é justamente um poema que é dentro da questão da repetição, né? Você está o tempo todo mostrando que tem uma pedra, que tem um empecilho no meio do caminho, e aquilo vira, né, uma certa obsessão, e é realmente o representante da grande poética modernista, que é a preocupação com o cotidiano, né? Com as coisas simples, com uma linguagem mais descarnada, sem aquela efusão, né, simbolista, de escrever sobre temas, por exemplo, como o amor, como a dor, como a morte. Então é a volta, né, para uma poesia do cotidiano. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Eu acho que o Drummond sempre foi um grande observador, né? Ele tem um poema, né, que ele fala dessa vida no interior, né? Quando ele termina, né, dizendo, eita vida besta, meu Deus. Quer dizer, ele tinha sempre um certo, eu diria, um certo pessimismo, né? Que é um pessimismo que perpassa toda a sua obra, mas que esse pessimismo ele é muito bem dosado pelo humor, né? Quer dizer, o humor do Drummond é que vai salvá-lo, né, de toda essa observação nítida que ele vai ter da vida, né? Mas é importante dizer que ele era também cronista, não é? E o ser cronista implica que você tem que observar também muito essa vida ao redor, não é? Esses acontecimentos pequenos, esses acontecimentos miúdos do cotidiano que alimentam a sua poesia, né? E a sua literatura.
O Drummond ele é sarcástico, ele é irônico, ele é desconstrutivo, ele é dessacralizador, né? Mas eu não diria que ele é pessimista, pelo contrário. Existe até um estudo de uma professora argentina, nem brasileira, né? Que fala que os modernistas são eufóricos. O Drummond, na verdade, é eufórico. Inclusive, toda a questão do amor, ele ironiza, ele ridiculariza as fórmulas clássicas de falar do amor. Mas porque nele, inclusive, o amor tem desde sempre uma componente erótica forte. Então ele tem uma euforia erótica, na verdade, sabe? Tem poemas dele que são... Por exemplo, tem um poema que ele fala que está andando é um belíssimo poema, está andando pela Avenida Rio Branco e os bicos de luz parecem bicos de seios, né? E a quadrilha onde todos se amam entre si, né? Então não tem nada de pessimista. O Drummond sempre compensa o niilismo, principalmente com a questão erótica e amorosa, entendeu? Quer dizer, nada faz sentido, mas o fato de que eu amo e o fato de que eu estou junto com outros compensa tudo isso. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Primeiro, a pedra, né, é a questão mesmo da realidade, né? Como é que você vai materializar aquilo que eu chamo de utopia, o lugar bom, né? O lugar feliz? É o sonho, é a utopia, né? Sabe, entre o real, né, e o sonho você tem, né? Você tem que ser um militante da utopia, vamos dizer assim, né? Da negação, né? Porque o que eu digo, a utopia é a negação desse mundo. A gente quer chegar do outro lado da utopia, que é a utopia, que é o lugar feliz, que é o lugar bom. É o que todo mundo busca, é o que todo mundo quer. Agora, isso não pode representar vocês, né? Destruir os outros. Eu acho que a poesia ela pode ter todo um lado autobiográfico, não é? Mas não interessa, né? Acho que a crítica é dizer se essa pedra existia realmente na vida do Drummond, não é? Eu acho que é justamente por o inusitado do objeto, né? Que é uma pedra, e que com isso você pode interpretá-la de várias maneiras, né? Quer dizer, essa pedra representa realmente o empecilho, né? Os problemas, né? Esse caminho que é sempre um caminho tortuoso, né? Na vida das pessoas, e que tem eu acho que tem toda uma herança de Dante, né? Com a questão da pedra, da poesia do Dante. Esse poema, na verdade, ele é uma brincadeira erudita, ele é uma brincadeira altamente erudita, mas pela sua estrutura simples, ele se popularizou como um exemplo de antitradição, né? Porque ele é um poema que é contra a tradição da poesia, ele vai contra a sua expectativa. Mas ele é uma brincadeira com a Divina Comédia do Dante. O marinheiro de primeira viagem, né, que resolve começar a ler a poesia brasileira, será que ele precisa saber que esse poema é uma brincadeira com a Divina Comédia? Porque ele começa com no meio do caminho. No meio do caminho para as pessoas eruditas, para as pessoas que têm uma cultura erudita, elas sabem que essa é uma frase clichê, que é a frase que inicia a Divina Comédia do Dante, né? Nel mezzo del cammino. Então, frequentemente se usa na cultura erudita essa expressão, no meio do caminho, nel mezzo del cammino, isso há séculos e séculos e séculos. Então, Drummond, como um típico poeta modernista, ele faz dessa citação erudita clichê, né, que poucos conhecem, porque só conhecem as pessoas que têm uma cultura vasta, né? Como um típico poeta modernista, ele transforma isso numa brincadeirinha banal, entendeu? E o nel mezzo del cammino vira no meio do caminho, tinha uma pedra, uma repetição, né? Então você pode aprofundar um pouco, você pode ter uma leitura ignorante do poema, você não precisa saber da Divina Comédia, nem de 7 séculos de erudição, para fazer uma interpretação. É possível fazer uma interpretação, desde que você aceite que aquilo é um poema e não uma besteira. Toda a república quer expulsar o poeta, porque o poeta incomoda.
incomoda, porque ele fala uma outra linguagem. Ele fala exatamente a verdadeira linguagem da tribo, né? Do coletivo. Mas às vezes essa linguagem é perigosa. A poesia é perigosa. O poeta quer buscar a felicidade, lógico, a sua, né? A garota mais bonita, a mulher mais bonita, né? Entende? Sabe, o melhor lugar, entende? Esse o melhor lugar que eu falo dentro da utopia, né? E os outros não, os outros acham que tudo passa pela chave do cofre, pelo banco, pelo quanto você tem na tua conta bancária. A recepção também conta, né? Na poesia, você sabe disso, na literatura, né? A recepção também conta. A mudança num leitor é também a mudança na obra. O poema, quando você tinha 15 anos, quando você vai ler com 25, ou com 50, ou com 70, né? A leitura nem sempre é a mesma, ela muda. Ou o sentido da própria teoria da recepção é isso, né? Não é uma coisa, não é buscar uma essência, né? É toda uma construção que, enfim, a leitura, que não é só uma leitura mecânica, a produção de sentido, né? É isso, é uma construção do sentido através dos elementos, né? Poesia pode-se dizer que a linguagem poética é uma linguagem por imagens, é uma linguagem metafórica e, portanto, tem uma alta dose, um alto grau de criação, né? E, portanto, todo poema dá margem a múltiplas interpretações. Agora, existem poemas mais abertos e poemas menos abertos. Na medida que você entra no modernismo, então um poema do Drummond é mais aberto à interpretação do que um poema do Castro Alves ou um poema do Gonçalves Dias, né? Porque é inerente à poesia do século XX, né? Mas não apenas a poesia do século XX, né? Você tem autores, você tem períodos onde o poema é mais aberto, ou seja, mais difícil, né? Porque quanto mais aberto a muitas interpretações, mais o poema é difícil de você captar um sentido imediato, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nossos céus têm mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E o Gonçalves Dias, ele funda a poesia brasileira. Não foram os jesuítas que fundaram. Muita gente tem vontade de escrever poesia porque a Canção do Exílio marcou tanto, né, que quer fazer uma Canção do Exílio também. E, além disso, o Canção do Exílio trata de um tema fundamental, que é a relação da cultura brasileira com a cultura, do aqui com lá, do Brasil com lá fora, do Brasil com a Europa, né? Nosso sentimento de querer ser europeu e não querer saber que não é, de querer ir para a Europa, de querer voltar. Então, ele mexe muito com isso. É a certidão de nascimento da poesia brasileira romântica, quando o Brasil se torna um país independente. A Canção do Exílio é o poema que simboliza a nossa independência poética, artística, cultural, né? O poeta aí que funda, né, o caminho da lírica no Brasil, né, é Gonçalves Dias. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrei eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mas prazer encontrei eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra assim que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canto sabiá. A Canção do Exílio também tem a ver com a circunstância de que ele era um exilado, estudando em Portugal, como qualquer membro da elite letrada brasileira no século XVIII e XIX, estudava sempre em Portugal. Então esse banzo do Brasil é uma característica. O Gonçalves Dias deu uma expressão forte a isso. É bem diferente, por exemplo, da América Hispânica, onde, digamos, a elite letrada estudava nas universidades da própria América Hispânica. Eles não iam para a Espanha, né? No Brasil, então, você tem esse banzo transoceânico sempre presente, né? Que há uma questão, né, na poesia, que é buscar uma identidade brasileira. Isso está presente em Gonçalves Dias diretamente, né, quando ele busca o índio, né? Que nós temos três matrizes, né, que se fundem, que se sintetizam,
que é o índio, que é, né, o nosso primeiro, né, o habitante, né, o português, né, que chega aqui, né, com os conquistadores, né, e, né, depois, é lógico, os escravos, os africanos, que trazem toda aquela riqueza da África, né, em todo o aspecto, né, a sensualidade negra, né, o negro é quase um guerreiro da sensualidade, isso até hoje, né, porque ele tem que se colocar no mundo, né, o índio não foi dizimado, mas chegou a quase às vias de, né, e por isso Gonçalves vai lá e bota o seu herói exatamente, né, quer dizer, e Juca Pirama, né? Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, guerreiros ouvi. Travei cruas brigas com tribos inimigas, né? Quer dizer, então, sabe, é a busca desse índio, da matriz desse índio, porque Gonçalves estava fundando o romantismo. Canção do Exílio, a musicalidade, né, a sonoridade do poema, claro que garantiu o seu sucesso, digamos assim, né? Que tem um apelo, né? Tanto que é uma canção, né? O próprio poema é uma canção, então ele quer ser musical. Porque, digamos assim, a sonoridade da poesia romântica, ela valorizava a sonoridade da canção. Então ela vai tentar colocar a sonoridade da canção dentro do poema literário. O poema literário no século XVIII, ele era pouco transformável em canção, embora existisse. Mas no século XVIII, por exemplo, havia uma separação entre, por exemplo, o compositor de lundu, de modinha e tal, era uma coisa, você tem poetas grandes, né, Caldas Barbosa e tal, e o poeta literário, que era um sujeito erudito, que fazia aquele poema em versos muito erudito, muito difícil de entender, e que era lido nos saraus. Então você tinha uma separação. No romantismo vai haver a junção novamente. Espero que você esteja gostando do nosso vídeo. Vamos a um rápido intervalo, mas antes, deixamos uma pergunta no ar. Que poeta brasileiro escreveu versos considerados mórbidos e baseados na linguagem científica, muito admirados até hoje no Brasil? Opção A, Augusto dos Anjos. Opção B, Olavo Bilac. Opção C, Álvares de Azevedo. Ou opção D, José Mojica Marins. Não saia daí. Já já voltamos com a resposta do quiz e com a segunda parte do documentário Poeses. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nossos céus têm mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita Deus que eu morra, sem que antes volte para lá. Sem que desfrute dos primores, que tais não encontro por cá. Sem que ainda visse as palmeiras, onde canto o sabiá. Estamos de volta com a 8ª semana de poesia da TV Escola e com o resultado do quiz. Que poeta brasileiro escreveu versos considerados mórbidos e baseados na linguagem científica, muito admirados até hoje no Brasil? Letra A, Augusto dos Anjos. B, Olavo Bilac. C, Álvares de Azevedo. Ou D, José Mojica Marins. Acertou quem respondeu a letra A. Augusto dos Anjos é o criador do poema Psicologia de um Vencido e ficou conhecido pela mistura da linguagem científica com uma intensa carga emotiva em seus textos. Aproximava-se do poeta francês Baudelaire por utilizar um vocabulário sofisticado e uma forma poética elaborada para tratar de situações grotescas, traços que acabaram influenciando muitos poetas no século XIX. Eu, filho do carbono e do amoníaco,
monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Veja agora a segunda e última parte do especial Poeses. Vamos embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tem a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vamos embora para Pazárgada. Vamos embora para Pazárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. O que é Pazárgada, né? Mesmo que você vai procurar na enciclopédia, ou naquela época, hoje no Google, vai aparecer lá uma cidade acho que da Pérsia, não sei o que, etc. Não importa isso, a localização geográfica, porque na verdade não é isso, né? Quer dizer, o que é essa coisa, vamos embora para Pazárgada? É, de certa maneira, um tema do distanciamento, do exílio, da utopia, que são traços também modernos, né? Então, porque é lá o que eu sou amigo do rei, vou ter as mulheres que eu quero na cama. Então, há todo um mundo idealizado, um mundo, quer dizer, onde você pode realizar os sonhos, etc., através da palavra que funda esse tipo de coisa, né? Isso é uma atitude romântica e que se exprime pela poesia do Bandeira. Porque a Pazárgada é uma utopia bem pessoal, quase que hedonista, né? O Manuel Bandeira tem muito isso, esse alumbramento, esse prazer corporal. Lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Então, essa libertinagem, essa liberdade, né, do Bandeira está sempre muito associada a prazeres pessoais, né? Muitos até chamaram Bandeira de um poeta menor, né? Como se fosse assim, só preocupado com essas questões egoísticas, digamos assim, do corpo, né? Mas ele traz justamente essa dimensão corporal, né? Diária, cotidiana, né? Ele chama de alumbramento, né? Que é um poema que o Davi Arrigoti estuda, né? Essa coisa toda, né? Que seria o quê? Essa revelação simbólica da poesia. Pazárgada é isso. Quer dizer, Pazárgada tem a ver com um certo alumbramento, né? Com essa coisa do imaginário, né? E que pode se dar, né? Nesse humilde cotidiano, na pensãozinha qualquer, no beco da Lapa. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro bravo, subirei em pau de sebo, tomarei banho de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar histórias que no tempo de menino Rosa vinha me contar. Em Pazárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas pra gente namorar. Aquele jogo do cá e do lá, né? Então, lá eu terei o quê, né? Lá eu sou amigo do rei, lá eu vou ter as mulheres que eu quero, lá eu vou ter os sonhos, vou ter os alcaloides à vontade, vou ter isso, vou ter aquilo. Lá e cá. Cá seria a ausência, o que não tem. O lá é o preenchimento da ausência ou da carência do cá. Quer dizer, é o jogo que está na Canção do Exílio, né? Quer dizer, então, a terra... Claro, com uma certa diferença, porque na Canção do Exílio tem uma marca nacionalista muito mais forte do que a do Bandeira, né? Embora o Bandeira também tenha, né? Então, a poesia do Bandeira tem uma marca também de brasilidade, né? De criar uma literatura brasileira. Essa poesia contemporânea, não é que ela não seja brasileira, ou, enfim, ou a literatura brasileira, mas... Quer dizer, não tem mais essa preocupação da literatura como uma marca, né, de identidade nacional. A adoção do modernismo por Bandeira é também uma adoção de uma euforia de vida, sabe? De um sobrevivente,
né? E ele, assim como o Drummond, tem uma componente erótica forte, a poesia. Quer dizer, a alegria de viver no Bandeira, assim como em Drummond e muitos outros poetas modernistas, vem dessa componente erótica mesmo, né? Não é à toa que ele chama o manifesto, quer dizer, o livro dele, ele já tinha aderido ao modernismo antes, mas o livro onde ele afirma mesmo a sua posição modernista é a libertinagem, né? Então, realmente, né, tem toda uma sensualidade, que até dizem, né, que o tuberculoso tem uma sensualidade maior do que o comum, né? Eu não sei disso. Mas o fato é que ele supera um pouco a melancolia, mas ele continua tematizando a morte, né? Nunca vai abandonar um pouco esse elemento um pouco sombrio, assim, da poética dele. Mas, ao mesmo tempo, você tem nele uma sensibilidade romântica. Talvez seja, a expressão melhor seja essa mesmo, uma sensibilidade romântica, né? E nessa sensibilidade romântica, ela está em certa tensão, talvez não seja uma contradição nem um paradoxo, né? Mas de uma postura moderna. Que, ao mesmo tempo que você tem a romantização da poesia, você tem um traço importante, né? Que é um traço moderno, da desromantização da lírica, que vem justamente com toda a ironia, com o coloquial irônico, com o sentido todo da reflexão. Quer dizer, nessa coisa de uma contemplação da poesia, para usar aí o título de um poema do Drummond, quer dizer, está contemplando a poesia, refletindo sobre a poesia, né? Esses poemas, esses metapoemas, então é todo um trabalho racional, né? Então, quer dizer, nessa coisa, nesse sistema do miúdo, do pequeno, sabe, do cotidiano, sabe? E essa sensibilidade romântica é que você tem uma marca muito, talvez seja isso que tenha marcado muito o Vou Embora para Zárgada. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora pra Pazárgada. Deus, ó Deus, onde estás se não respondes? Em que mundo, em que estrela tu escondes embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Castro Alves é um dos grandes nomes do século XIX, né? Ele tem uma importância muito grande pelo fato de o século XIX ser o momento em que se está sistematizando, né, a produção literária no Brasil, já que o Brasil se torna independente a partir de 1822. Então, na verdade, a figura de Castro Alves representa uma voz brasileira, nacional, integrada ao movimento mundial, né, de modernização, de crença no progresso, de toda uma tentativa de tornar o mundo ocidental um mundo mais global e um mundo mais moderno. Então ele representa a voz brasileira que vai tratar das várias questões que são questões prioritárias para o século XIX e principalmente vai tratar de uma questão que é um sério problema para a história do Brasil, que é a escravização dos africanos. E essa importância se torna maior porque Castro Alves não se restringe à publicação de livros, à publicação de poemas. Ele é um excelente declamador de poemas. E isso torna o poeta muito mais próximo do povo. Castro Alves, as leituras de poesia do Castro Alves eram acontecimentos, era como tem depois o movimento estudantil contra as diretas, o movimento abolicionista. Você não pode separar a leitura de poesia do Castro Alves do movimento abolicionista, que era uma coisa forte na época, na Bahia, e no Rio de Janeiro, em São Paulo, abraçado pelos estudantes de direito, né? Ele se torna assim, o poeta do povo, o poeta da praça, aquele poeta que é capaz de assim, empolgar as multidões, né? De colocar as pessoas num estado de êxtase, né? Quase que algo equivalente a um artista
pop da época, guardadas as devidas proporções. Deus! Oh Deus! Onde estás que não respondes? Em que mundo e que estrela tu te escondes? Embuçaram nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre infinito. Onde estás, Senhor Deus? Essa poesia, ela atinge emocionalmente o público, atinge bastante a emoção, a sensibilidade, por conta do tipo de imagem que ele utiliza, a linguagem que ele utiliza, as metáforas, muitas hipérboles, muitas antíteses, utiliza dá voz à natureza, ao continente. Então, todos esses recursos imagéticos que ele utiliza na poesia são recursos que assim, atingem, né, a sensibilidade, a emoção dos indivíduos. Então, muitas vezes as pessoas choravam, né, se emocionavam mesmo com os poemas que ele declamava. Por ele ser poeta e por ele fazer abolicionismo pela poesia, o que predomina é o sentimento perante a situação do negro, né? E não propriamente uma descrição objetiva. Né? Ele no navio negreiro, ele tenta recriar a situação de você estar no navio negreiro, né? E não fazer um estudo sociológico do assunto, né? A obra dele apresenta assim, várias facetas. Ele tem uma poesia amorosa, ele tem uma poesia social, né, que é essa que nós estamos principalmente falando, ele tem uma poesia sobre a natureza. Então ele tem um leque temático bem amplo. Mas eu, Senhor, eu triste, abandonada, em meio das areias esgarrada, perdida marcho em vão. Se choro, bebe o pranto a areia ardente, talvez para que meu pranto, ó Deus clemente, não descubras no chão. Basta, Senhor. De teu potente braço, role através dos astros e do espaço, perdão para os crimes meus. Há 2000 anos, eu soluço um grito. Escuto o brado meu lá no infinito, meu Deus. Senhor, meu Deus. Quando se fala do romantismo no Brasil, a figura de Castro Alves, ela aparece como representante da chamada poesia social, né? Uma poesia vinculada a uma tradição francesa de Victor Hugo, uma tradição condoreira, e é uma poesia que se volta para as questões sociais da época. Então, sendo uma poesia social, tratando dos problemas da época, a gente pode chamar de uma poesia engajada, né? Comprometida ideologicamente com as várias questões que envolviam o século. Ele era contemporâneo do seu século, e como contemporâneo do seu século, ele tratava dessas questões que eram assim, mais pungentes para a época. Os poemas do Castro Alves ainda são muito fortes para falar dessa questão da escravidão, da negritude, como documento histórico que são, né? Eles não são a expressão de um movimento popular, negro, né? Que existia, né? Porque também tem que entender isso. O Castro Alves está no momento abolicionista, tem um Luiz Gama, que é um líder negro abolicionista, você tem, como a história brasileira tem mostrado, quer dizer, o Castro Alves está morando num Brasil, ele está falando por áudio. Ele é um sujeito da elite, ele nasceu numa família muito bem posta, ele é educado, ele sabe escrever poesia, ele é um sujeito mais do que alfabetizado, ele é um membro da elite educada do Brasil. Tá, né? Então, eu acho que o significativo é o fato dele ter abraçado essa causa, como muitos outros, né? Agora, não há como o poema dele ser o poema de um Luiz Gama, que era um negro que tinha uma atuação de defesa, né, dos escravos, né? O escravizado falar sobre a sua dor é bem diferente. Quer dizer, se a gente observar, por exemplo, os poemas de Castro Alves e os poemas de Luiz Gama, que é um poeta baiano, negro, né, que nasceu livre e foi escravizado, a gente vai ver a diferença do modo como cada um deles encara a escravidão, né? Não estou com isso dizendo que não é importante o fato de alguém falar pelo outro, mas dizer que o fato de falar pelo outro tem especificidades que tornam diferente o discurso do sujeito contando a sua própria história, né? Porque uma coisa é um conhecimento de segunda mão e a outra é o conhecimento vivido. Ora,
Se quando você escreve o poema, você já está representando, né, já é uma representação, você vai fazer a representação de uma representação. Basta, Senhor, do teu potente braço, role através dos astros e do espaço, perdão para os gritos meus. Há 2000 anos eu soluço um grito, escuta o brado meu lá no infinito. Meu Deus, Senhor, meu Deus. Na verdade, toda a preocupação com essas imagens, com a coisa da performance, né, a oratória, a eloquência, ela termina extremamente enfatizada e a questão crítica em si, né, quer dizer, a crítica direta a essas contradições da sociedade brasileira, que é uma sociedade que queria ser moderna, mas que ainda utilizava o sistema escravocrata. Né, uma sociedade que se queria moderna, mas não abria mão dos benefícios que tinha pelo fato de estar escravizando um grupo de pessoas. Então, quer dizer, essa contradição não é trazida à tona de modo direto na poesia. Então, contribui sim, claro, qualquer voz que combatesse aquela injustiça que era a escravidão, seria bem-vinda em termos da promoção de mudanças. Mas ela efetivamente não traz aquela vertente de incômodo, a vertente da contestação, de demonstrar essa contradição. Por exemplo, no poema Vozes da África, toda a contradição, ela vai para Deus. É Deus que se diz piedoso e que é incapaz de livrar a África do destino ruim. É um discurso que, poeticamente, né, quer dizer, que você lê um poema de Castro Alves, você sente a beleza das palavras, o ritmo, a linguagem. Agora, para os movimentos sociais contemporâneos, no caso específico, né, os movimentos contra o racismo, né, a poesia dele não se configura numa bandeira contra o racismo hoje. Num primeiro momento, a revolta modernista é contra a ditadura do soneto, quer dizer, aquela forma que amordaçava, né, a poesia. Lógico que há, dentro dessa tradição, momentos gloriosos, mas você não podia ser poeta se não fosse sonetista, se não tivesse uma máquina, né, de fazer sonetos. Isso não só no Brasil, mas no mundo todo. Os dadaístas, os surrealistas, né? Os dadaístas iam negar toda a arte, os surrealistas iam afirmar a força do sonho, a força onírica do sonho, né? Para a poesia, para a arte, né? Então, e o nosso modernismo vai vir exatamente dessa tradição modernista. E isso, Bandeira é um mestre nessas coisas, né? De trazer essa aproximação, né? Ao mesmo tempo esse desejo de despojamento, né? De redução ao essencial nos temas da linguagem. Bandeira é muito aquele lema do moderno, né? O menos é mais. Agora, o que é mais interessante de tudo é que as formas tradicionais, elas não terminam, elas não acabam. Simplesmente é um outro enfoque. Então, na verdade, na poesia modernista e depois, você tem as duas coisas convivendo ao mesmo tempo, muitas vezes do próprio poeta. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora? Eu acho que é um certo desconsolo, né? Um certo desconcerto, né? Com relação à própria vida, né? A esse destino que a gente não pode ir contra, não é? Agora, eu acho que o que a gente devia chamar atenção também para a poesia do Drummond é que essa poesia, por exemplo, E Agora José, e outros, né, e outros poemas mais conhecidos, eles funcionavam também como uma espécie de diálogo entre os poetas e os escritores posteriores a ele, né? O próprio Fernando Sabino vai afirmar que no grupo de escritores, né, com o qual ele se dava em Belo Horizonte, por exemplo, nos anos 40, era o Hélio Peregrino, o Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, Murilo Rubião, o Trandorado também nessa fase,
eles conversavam a partir dos poemas do Drummond. Eita vida besta, meu Deus, quer dizer, a poesia do Drummond naquela época já funcionava mais ou menos como um refrão e como um clichê. Isso é interessante, né? Eu acho que isso é que vai mostrar a importância de um poeta que passa a ser até anônimo. Ele é tão repetido, ele é tão citado, ele é tão falado pelos outros, né, os versos, que esses versos começam a cair no domínio público. São realmente os poemas mais estudados, né, na faculdade, na academia. Fundamentalmente é uma questão da educação. A poesia saiu da sala de aula. A poesia foi expulsa da sala de aula. Quando eu estudei, você lia poesia na sala de aula, a professora lia, você tinha que interpretar a poesia. É um pouco difícil você determinar com precisão as razões que tornam um poema popular, um poema que entra para o coração das pessoas. Mas é claro que tem certas circunstâncias sociais que fazem com que isso aconteça. Então são poemas, por exemplo, que são muito adotados no sistema escolar, na escola, que o brasileiro já lê desde pequeno, né? E que aí se tornam muito conhecidos e são recitados em ocasiões oficiais. Então acho que tem esses fatores assim sociais. Agora tem também os fatores propriamente poéticos, porque são poemas muito bons, mas também muito eficazes, muito simples na sua mensagem, com uma boa comunicabilidade. E também, em alguns casos, até pelo fato de serem inusitados, porque, por exemplo, um poema abolicionista na época do Castro Alves era algo revolucionário, né? O poema do Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho, claramente ele é feito para provocar o leitor e o leitor se sente provocado. Então aquilo ali se torna um emblema, digamos assim, né? A pessoa se liga naquela mensagem e repete. Então essa combinação, né, de repetição, oficialização e, ao mesmo tempo, a capacidade mesmo, né, de se tornar um poema decorado, querido, repetido, né? Eu acho que isso tem a ver com todo um sentido de uma tradição. Isso vem o quê? Pela repetição. Eu acho que essa repetição passa pela escola, né? Se não é só pela escola, ela tem uma mediação da escola, de pessoas que, enfim, que depois repetem isso e outras pessoas ouvem, né? Até você esquece, por exemplo, E Agora José, que é um poema e virou um clichê, né? Virou um sintagma fixo, todo mundo repete. Ou, né? Vamos embora para Basárgada, né? Ou Hora de Leis Ouvir Estrelas. Então, são algumas coisas que, pela repetição, né? Por uma coisa meio encantatória, que você não tem uma explicação muito racional, né? Mas que são traços, assim, talvez de uma cultura da oralidade. Você sabe, a cultura brasileira é muito marcada pela oralidade, né? Isso talvez se transmita por uma oralidade, mas que passa também pela escola. A poesia continua sendo necessária, né? Ela não tem nenhum valor no caixa do banco. Se o poeta for lá com mesmo um soneto, né, que é a forma mais, vamos dizer assim, né, conservadora da forma, ele não vai descontar um cheque. O caixa vai dizer que você vai direto para o Pinel, entende? A poesia está viva mesmo porque ela não está só nos poemas, né? A poesia está em tudo, está na vida, na natureza, no contato interpessoal, no modo como as pessoas falam, no modo como as pessoas lidam com as suas emoções, seus sentimentos. Então, a poesia é vida. Eu acho que a poesia não vai morrer nunca, sabe? E ninguém tem essa preocupação, não, tem que salvar, como tem que salvar a poesia, tem que salvar a literatura, tem que salvar nada. Já está salvo, já está aí. Quer dizer, ela vai se modificando, vai entrando em outros circuitos. Você vê a quantidade de poesia que tem nos blogs, né, hoje nas redes sociais. Quer dizer, eu não estou nem vendo aí o caráter de qualidade disso ou não. Mas você tem uma divulgação muito grande. Eu acho que os poetas reclamam muito porque não vendem, né? E a poesia não é muito... Mas ela está viva, ela está viva na música popular, né? Nós temos grandes compositores que exploram, né, de uma maneira muito legal
essa poesia dos versos, né, como o Chico Buarque, o Caetano, principalmente os mais antigos. E eu acho que os jovens estão lendo também muita poesia, mesmo através, né, de outro tipo de música, como o rap, etc. Mais viva do que nunca. No Brasil está vivíssima nesse momento, tanto nas manifestações mais performáticas, quanto na poesia sofisticada. Tem uma geração jovem de escritores muito culta, sabe? Extremamente culta, talvez a mais... Atualmente o Brasil talvez tenha o maior número de poetas realmente eruditos, mas não eruditos no sentido naftalínico ou pedante, né? Porque, como eu estava dizendo antes, a erudição hoje pode envolver uma letra dos Smiths, entendeu? Uma letra do Bob Dylan, uma canção do Noel Rosa, uma cena de cinema. Então a erudição ela também foi explodida pela cultura, né? Mas acho que a poesia está muito viva, tem livros de poesia maravilhosos, né? Tem revistas como Inimigo Humor, tem sites, né? No Portal Literal, enfim. É um mundo assim que dá para você percorrer muitos e muitos caminhos dentro dele, né? Eu sinto exatamente pulsar em mim aquilo que o poeta buscou, que é essa utopia, esse lugar bom, né? Essa utopia, esse lugar feliz, esse lugar bom que o poeta busca numa esfera universal, local e universal, porque no singular está o universal e no universal está o singular, né? Aí vou acabar com o poeta, né? Goulart, durante o seu tempo lá de professor visitante da UERJ, de poeta visitante, fez esse livro com os alunos da oficina. E no prefácio tem: o papel da poesia é afirmar a humanidade do ser humano, ou seja, reinventá-lo enquanto defensor dos valores fundamentais da vida, em contraposição à sua banalização. E para fechar o nosso programa com chave de ouro, vamos chamar os nossos maiores parceiros na produção da Semana de Poesia. Alunos de todo o Brasil que participam de projetos de poesia e mandam seus vídeos para serem exibidos aqui na TV Escola. Obrigada a você, aluno ou professor, que nos acompanhou ao longo desta semana. Com vocês, nossos pequenos leitores, futuros poetas. Gosto dos venenos mais lentos, das bebidas mais amargas, das drogas mais poderosas, das ideias mais insanas, dos pensamentos mais complexos, dos sentimentos mais fortes. Tenho um apetite voraz e os delírios mais loucos. Será que a sorte... Ei! Você!
Você pode até me empurrar de um penhasco, que eu vou dizer, e daí? Eu adoro voar. Não me deem fórmulas certas, porque eu não espero acertar sempre. Não me mostrem o que esperam de mim, porque eu vou seguir meu coração. Não me façam ser quem não sou. Não me convide a ser igual, porque sinceramente sou diferente. Não sei amar pela metade, não sei viver de mentira, não sei voar de pé no chão. Sou sempre eu mesmo, mas com certeza não serei o mesmo para sempre. Os opostos se distraem, os dispostos se atraem. Os opostos se distraem, os dispostos se atraem. Os opostos se distraem, os dispostos se atraem. Douglas, a 8ª semana de poesia está chegando ao fim. Mas não se esqueça que no ano que vem, em outubro, temos um encontro marcado. Cissa, mas vale lembrar que tanto os alunos quanto os professores não precisam esperar para mandar as suas poesias. Vão produzindo seus vídeos e ao longo do ano, mande pra gente. A gente tem encontro marcado. Até lá!